O Supremo Tribunal Federal começa a analisar na semana que vem a decisão do ministro Gilmar Mendes que muda de forma significativa o caminho dos pedidos de impeachment contra ministros da Corte. O magistrado determinou que somente a Procuradoria-Geral da República pode levar ao Senado uma denúncia e não mais qualquer cidadão, como permite a Lei de 1950. A partir de agora, pode ser mais difícil a realização de um impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é o que prevê a medida liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes nesta quarta-feira. Segundo a decisão, uma denúncia desse tipo só poderá ser realizada pela Procuradoria-Geral da República. Além disso, o quórum para o afastamento de um ministro passa para 2/3 do Senado. O advogado especialista em direito público, doutor Paulo Henrique Studart, explica o que muda com a decisão. Essa decisão proferida pelo ministro Gilmar Mendes é uma que a gente chama de decisão individual. Ela alterou, com base numa reinterpretação de dispositivos de uma lei, as hipóteses de procedimento de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. O que é o impeachment? São aqueles casos no qual os ministros do Supremo Tribunal Federal, caso pratiquem os chamados crimes de responsabilidade, possam vir a ser afastados do exercício das suas funções pelo Senado Federal. E aí, com essa mudança, a questão do impeachment fica mais difícil de acontecer? Certamente. Qual que é a principal alteração que, na verdade, já dificulta bastante esse procedimento de controle pelo Senado? Primeira circunstância é uma alteração relacionada ao quórum para o recebimento de eventual denúncia em face do ministro do Supremo Tribunal Federal. A Constituição não traz nenhuma previsão com relação a esse quórum e a lei que regulamenta isso prevê um quórum simples. E o ministro Gilmar Mendes fez uma reinterpretação, entendendo que um quórum adequado seria um quórum de 2/3, ou seja, um quórum qualificado, que dificulta certamente o recebimento da denúncia e a procedência da denúncia em face de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Outro elemento, talvez aí o que dificulta ainda mais a instauração de um processo desse em face de um ministro, é o fato de que, a partir da decisão do ministro Gilmar Mendes, processos de impeachment só podem ser iniciados contra ministros do Supremo Tribunal Federal caso a denúncia seja realizada pelo Procurador-Geral da República. E o que isso muda? Porque até então, e é o que está previsto na lei, qualquer cidadão poderia denunciar ao Senado a prática de um crime de responsabilidade por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje, esse poder, após a decisão do ministro, esse poder está concentrado na mão de um único indivíduo, que é o Procurador-Geral da República, o que restringe sobremaneira essa possibilidade. Quais as justificativas para essa mudança agora? Segundo consta da decisão do ministro, essa decisão busca fortalecer o papel do Poder Judiciário, possibilitar que o Poder Judiciário não seja submetido a pressões políticas pelas suas decisões e assegurar, de fato, o Estado democrático e a independência do Poder Judiciário. Essa é, principalmente, a principal justificativa jurídica para que essa decisão tenha sido tomada. Por outro lado, nós temos aí uma Constituição que já vigora há muito tempo. Nós estamos falando de um texto legal que vigora desde 1950, que até então não tinha sido questionado ou não tinha sido reinterpretado dessa forma. Então, tem a questão jurídica, mas tem, evidentemente, uma questão de momento, uma questão política que levou o Supremo, o ministro Gilmar Mendes, a proferir essa decisão, que é o ambiente político em que nós vivemos. E o ministro pode, por si só, tomar essa decisão e fazer essa alteração, como você falou, de 2/3, que seria uma alteração na Constituição, é isso? Olha, esse é um outro problema muito grave, que é uma questão que dá uma crítica muito grande com relação a essa concentração de poder, e inclusive existem, em tramitação no Congresso Nacional, alguns projetos para que isso acabe. Mas, segundo a interpretação hoje vigente no próprio Supremo e na lei, os ministros podem proferir essas decisões, embora essas decisões, é importante ressaltar, elas têm sempre um caráter provisório, ou seja, elas não valem para sempre. Em algum momento, elas devem ser submetidas ao plenário do Supremo Tribunal Federal para que os demais 10 ministros possam se manifestar concordando ou discordando da decisão do relator. Repórter Giovana Meirelles. 7 e 8.